Pai, em nome de Jesus, nós continuamos em oração, Senhor. Assim como a irmã Márcia nos ensinou sobre o dízimo e sobre as ofertas, Senhor. Pai, nos abençoa, nos ensina a ser fiéis, Pai, no dízimo, Senhor. Porque é o dízimo que repreende o devorador, o cortador, o migrador. A palavra em Ageu diz que o ouro é do Senhor e a prata também. Mas Ele testa a nossa fidelidade. Assim, Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra tão especial, Pai. Que palavra tremenda, Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor, a permanecer firme nos nossos propósitos. Pai, que o Senhor venha visitar agora o nosso coração, a nossa mente, para que essas palavras que são ministradas aqui na igreja caiam em nosso coração como terra boa, Senhor, e ela venha multiplicar em nossa vida, dando testemunho de quem nós somos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, vencemos o nosso jejum e a nossa oração. Não foi fácil, sabemos disso. Foi o mês que mais nós guerreamos. Parecia que o mês não acabava, né? Mas nós vencemos. E, concluindo essa campanha, o Senhor me entregou uma palavra que depois da guerra vem os despojos da guerra. O que é despojos da guerra? É a vitória, é o tesouro por qual você lutou e guerreou durante o mês. Então o Senhor, Ele vai começar a trabalhar em nós, em nossa família, em nosso meio, para nos entregar aquilo que nós temos orado, entregado, jejuado ao Senhor. Talvez não seja nem de imediato, mas você ainda vai ver a resposta da sua oração. Amém? Amém. Abra a tua palavra, tua Bíblia, lá em Números, capítulo 31. Números, capítulo 31. Eu vou ler do 1 ao 3. Número 31. Eu vou ler primeiro do 1 ao 3. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel dos medianitas, depois recolhido será o teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os medianitas para fazerem vingança do Senhor nos medianitas. Eu vou pedir para você permanecer com sua Bíblia aberta nessa página. Eu quero entrar aqui um pouquinho no contexto. Nesse tempo que Deus fala com Moisés, o povo ele já saiu do Egito, ele sai do cativeiro, e isso vai trazer para nós o entendimento que muitas das nossas famílias, eles vão sair do cativeiro, eles vão sair da região do engano, do aprisionamento onde eles estão. Então aqui esse povo ele sai do Egito e agora ele peregrina sobre a terra. O povo está começando a andar pelo deserto. E nesse tempo, depois de uma boa caminhada, de passar um tempo ali no deserto, de experimentar muitas coisas do Senhor, Arão, o irmão de Moisés, morre. E agora Moisés está treinando Josué. E o Josué também está caminhando com ele. E nessa jornada contínua que o povo vai caminhando, eles vão rumo a uma cidade chamada Moabe. Para quem não sabe, Moabe ela é originária lá do tempo, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Saiu de lá Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Só que Ló, ele consegue sair da cidade com as filhas, mas a esposa não. A esposa está sempre olhando para o passado e ela se torna uma estátua de sal. Essa cidade, Moabe, onde moravam os moabitas, que o Senhor manda destruir, que era considerado inimigo, porque Ló e as filhas e a esposa pegaram o costume de Sodoma e Gomorra. Ló, ele foge da cidade, ele vai para um lugar alto,
escondido da perseguição de todo aquele fogo da ira de Deus. Porém, as filhas de Ló têm relação sexual com o próprio pai. E daí gera esse povo chamado Moabitas. São filhos de incesto. E isso era uma afronta para Deus. E aquele povo, ele vai crescendo, mas ele vai crescendo no costume daquele povo lá que foi destruído no tempo, e agora já tem uma cidade chamada Moabe, e o costume segue o mesmo. As filhas de Ló, elas continuam com a mesma prática de que havia em Sodoma e Gomorra. E aí, quando chega nesse tempo que Moisés está chegando nessa cidade, e cada cidade que eles vão chegando, eles vão dominando, porque o próprio Deus dá o comando. O próprio Deus é o Senhor dos exércitos, que vai comandando, fazendo com que o povo de Deus avance na guerra e vai derrubando os deuses, vai trazendo a terra para a honra e glória do Senhor. E aí é nesse contexto que o rei de Moabe, chamado Balaque, ele tem medo do povo de Deus. Sabe aquele barulho? O povo de Deus está chegando, e é um povo grande, e eles não aceitam nossas práticas. E agora Balaque está com muito medo, e Balaque vai chamar um profeta chamado Balaão. Todo mundo conhece a história de Balaão. Balaão, ele é chamado para amaldiçoar Israel, porém ele não consegue. Ele tenta por 3 vezes amaldiçoar Israel, e todas as vezes que ele tenta amaldiçoar, jogar uma praga, o Senhor faz com que ele abra a boca para abençoar. Aleluia. Então até o inimigo não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Amém. Então entenda ainda que alguns dos nossos entes queridos, alguém dos nossos parentes, ainda estão aprisionados, eles sairão de lá, porque é uma promessa de Deus. E a partir desse momento, esse profeta chamado Balaão, ele tenta, ele não consegue. Vamos voltar um pouquinho para trás aqui, Números 22. Eu vou ler de 1 a 3, depois 5 e 6. Só um pouquinho para trás, Números, capítulo 22. Só para a gente entrar aqui no contexto. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e não entende, mas por que Deus mandou invadir aquele lugar e destruir? Porque aquele povo já era um povo que praticava iniquidade. Números, capítulo 22, versículo 1. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão e de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante desse povo, porque eram muitos. E Moabe andava angustiada por causa dos filhos de Israel. Então, como eu acabei de dizer, ele fica tão desesperado que ele vai chamar aí Balaão. Só que Balaão, ele não consegue amaldiçoar o povo, mas ele tem uma estratégia. Essa estratégia dele é terrível. Vamos umas 2 páginas para frente agora. Número 25, de 1 a 3. Números, capítulo 25, de 1 a 3. E Israel se deteve em Sitim, e o povo começou a prostituir com as filhas moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício de seus ídolos, e o povo comeu e inclinou aos seus deuses, juntando-se pois Israel a Baal-Peor. A ira de Deus acendeu contra Israel. Olha o que aconteceu. Balaão é convidado para ir amaldiçoar o povo de Deus, ele não consegue. Aí agora ele fala assim, olha, nós não podemos amaldiçoar o povo, mas eu sei uma forma que o próprio Deus deles vai irar contra eles. Manda as mulheres moabitas seduzir os homens. Manda os homens à prostituição.
E eles se encantam com aquelas mulheres que eram mulheres lascívias, mulheres sedutoras. Eles caem na lábia e agora eles estão já apaixonados por aquelas mulheres. Eles estão se prostituindo com elas e agora elas seduzem eles a ponto de muitos homens abandonar o próprio Deus e servir a Baal Peor. O nome Baal Peor significa Baal é o seu marido, Baal é o seu Deus. Então, quando eles declaram isso, nós vamos entendendo aqui que o que fala aqui na palavra, aqui no versículo 3 do capítulo 25, juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Veja bem que aquilo que Balaque não conseguiu com feitiçaria, ele vai conseguir com sedução, com carnalidade do povo de Deus. Muitas vezes nós não entendemos, parece que a igreja é muito dura, é muito rígida, mas a igreja, ela segue a direção do próprio Deus, a igreja segue a direção do Senhor, e quando o Senhor fala, seja a sua palavra sim, sim, não, não, o que passa disso vem do maligno. Nós não temos que dar um jeitinho, nós não temos que cair na prostituição. Se eu quero vitória com meu Deus, eu preciso andar com Ele, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui, alguns desses homens, não foram todos, mas alguns deles se perdem. E dessa forma resulta na desobediência, né? E traz o quê? A ira de Deus. E muitos ali, eles são mortos. Milhares de israelitas são mortos naquele tempo. E olha só, Apocalipse 2,14, se você não conseguir abrir em tempo, é só um versículo que eu vou ler. Apocalipse, versículo 14, capítulo 14, não, 2,14. Apocalipse 2,14, o próprio Jesus dizendo: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e da prostituição. Jesus está falando agora para uma igreja que está cometendo o mesmo costume do povo lá quando saiu do Egito. Nós estamos falando aqui em Apocalipse agora. E o Senhor está dizendo o quê? Eu tenho contra ti, igreja. É isso que ele está dizendo aqui. Deixa eu até olhar aqui. Mas eu vos digo, peraí, eu fechei lá. Aleluia, glória a Deus. Mas umas poucas coisas eu tenho contra ti, porque tens lá os que, não são todos, mas ele está dizendo, tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comecem o sacrifício da idolatria e da prostituição. Veja bem, a palavra de Deus diz assim, contra Israel, quer dizer, contra o povo de Deus, não vale encantamento e não vale feitiçaria. Quando falarem para você, olha, fizeram uma cuba, e daí? Ah, fizeram isso, jogaram praga. É só renunciar. Nada disso vale. A Bíblia é bem clara, contra Israel não vale encantamento nem feitiçaria. Então não tenha medo. Você tem que temer a própria ira do próprio Deus. É aí que nós temos que ter medo. Porque o inimigo, no nome de Jesus, ele tem que cair. O inimigo, tudo que ele fez, ele tem que desfazer no nome de Jesus. Porque nós somos chamados para ser filhos de Deus. Mas nós temos que ser filhos obedientes. Porque se eu seguir a palavra somente pela metade, o que vai adiantar? Aquele povo foi chamado, escolhido por Deus a dedo.
Deus cuidou daquele povo do deserto. E agora o povo cai numa cilada. O povo, ele olha mais as coisas dos moabitas. Os homens se apaixonam pelas mulheres. Isso é julgo desigual. Então, aqui eles começam a atrair fraqueza para o meio deles, porque muitos morreram. E olha a estratégia de Satanás. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Eu vou ler o 43 até o 45. Glória a Jesus. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda a lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Quando você ora por um parente seu e o espírito sai dele, você tem que estar acompanhando, aconselhando, mandando mensagem, mandando palavra de incentivo a continuar a caminhada, porque o inimigo ele vai tentar. Isso aí é uma isca de Satanás, é uma estratégia de Satanás. Seguindo, 44. Então diz: voltarei à minha casa antiga, da onde eu saí, voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada, então ele vai e leva consigo outros 7 piores do que ele, e habitam ali, e são últimos atos desses homens piores do que o primeiro, porque acontecerá também com essa geração má e perversa. Então veja bem, quantas vezes nós vemos pessoas adictas, que elas são internadas para desintoxicar da droga. Ela consegue por um tempo, mas se ela não tem um acompanhamento, se ela não consegue congregar, logo ela volta e o estado dela é pior. Então veja bem, a gente precisa entender que quando o Senhor entrou na nossa vida, se nós não enchermos da palavra de Deus, se nós não alimentarmos da direção do Senhor, o inimigo vai voltar e vai voltar com mais força. Então é importante nós entendermos que a família que nós oramos e buscamos, nós precisamos ajudar. Diante de tanto pecado, o Senhor vai dar um basta para aquele povo infiel que estava lá em prostituição com as moabitas. E nesse tempo que nós estamos vivendo agora, o Senhor também está pronto para dar um basta, porque Ele vai voltar, amém? E Ele vai voltar agora como um leão. Entenda, Ele não vai mais voltar como um cordeirinho bonzinho. Ele vem como um leão. O leão destroça o inimigo. Aqui o próprio Deus dá uma direção, porque aquele povo, ele transgrediu, prostituiu, abandonou o Deus de verdade e começou na idolatria e na prostituição, e o Senhor manda uma praga naquele lugar. Números, novamente, Números 25. Eu vou ler 16 até o 18. Números, capítulo 25. Eu vou ler 16 e 18. Porque eles vos afligiram a vós outros com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor, de Baal, Peor, e o negócio de Cosbe, filha do maioral dos Medianitas, irmã deles que foi morta no dia da praga, no negócio de Peor. O que ele está dizendo aqui? Essa mulher chamada Cosbe, a palavra Cosbe significa engano. Literalmente, engano, decepção. É essa palavra Cosbe. Essa filha desse rei moabita, ela era uma sacerdotisa de Peor, Baal Peor, e ela consegue, em pouco tempo, destruir muitos homens. Por causa da prostituição, por ela ser sacerdotisa, ela vai trazer muitos homens, muitas mulheres para seduzir os homens de Israel. E aí vem o quê? A praga. Essa praga é o castigo do próprio Deus para aquele povo que o abandonou.
Então, você veja bem que só quando ele vai fazer lá na frente, Moisés vai fazer um censo para saber quantos homens morreram. Porque prevaricaram. Só da tribo de Rubem, eu pesquisei, 2.770 homens, aquelas mulheres conseguiram matar. Então, quando a gente vê que o Senhor entende ali que aquela sacerdotisa de Baal, uma mulher sedutora, ela consegue enganar tantos homens, e Deus ele não deixa quieto, porque ele, há um tempo atrás, ele tinha destruído Sodoma por causa das práticas erradas. Agora ele vai destruir, ele vai estar novamente brigando com o povo moabita. Número 26, aqui na mesma página 26, versículo 1 e 2. E aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, para a idade de 20 anos para cima, segundo a casa dos seus pais, todo que Israel vai para o exército. O Senhor agora percebe que muitos homens, que eram homens de guerra, homens treinados, eles caíram na concupiscência da carne, e agora eles estão mortos. Então o Senhor vai levantar. Quando passa essa praga, o Senhor manda Moisés aumentar o exército, treinando jovens para a guerra, preparando eles para não cair mais na cilada do inimigo. E é isso que nós precisamos também treinar o nosso povo, a não cair no engano, na distração, na mentira do diabo. O povo de Deus cresce, se fortalece e vai conquistando cada vez mais território. E passado o tempo, o Senhor cumpre o julgamento contra os medianitas e ele manda agora, que foi a primeira palavra que nós lemos, o Senhor manda Moisés atacar o povo medianita e encerrar de uma vez. E é interessante que o próprio Deus vai falar agora para pegar os despojos da guerra. 31, vamos voltar lá no 31. Nós lemos o 1, 2 e 3, agora vamos ler a partir do 7. E pelejaram contra os medianitas que o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais além do que já foram mortos. Os reis dos medianitas, Evi, Riquem, Zur, Ur, Rebá, 5 reis dos medianitas também, a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. O povo mata toda aquela autoridade, mata até Balaão. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos medianitas, as crianças também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e toda a sua fazenda, e queimaram a fogo todas as cidades, todas as suas habitações e todo o seu acampamento, e tomaram como despojos e toda a presa de homens e animais. Trouxeram a Moisés, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel cativo a presa e os despojos de Israel na campina, onde juntos estão em Jericó. Então veja bem que o Senhor dá a ordem para o povo guerrear, o povo vai, guerreia, vence e traz os despojos da guerra. Nada fica naquele lugar. E aí nós vamos trazendo para a nossa realidade. Nós recebemos uma direção do Senhor de orar pela família, de jejuar, de guerrear, e nós vamos resgatar agora todos eles. Vocês vão perceber que essas pessoas que vocês oraram, eles vão se aproximar, eles vão buscar conselho, e aí você tem que estar preparado. Você tem que estar pronto para ouvir o conselho, para ouvir a pessoa e dar o conselho, trazer para perto. Porque quanto mais cheio da palavra nós estivermos, mais nós poderemos alimentar esse povo. Aleluia, glória a Deus. Então, quando o Senhor manda a guerra, é Ele que nos dá a
vitória. O Senhor, Ele não manda nós para a guerra para morrer, não. O Senhor nos manda guerrear no tempo certo, na hora certa. E agora o Senhor está dizendo, olha, eu vou trazer os despojos. Fique tranquilo, aquilo que você orou, aquilo que você clamou, aquilo que estava disfuncional no meio da sua família, o próprio Deus vai arrumar. Nós temos só que continuar permanecendo firme na oração e na intercessão. Essa campanha foi só um pontapé para nós conseguirmos alcançar nossa família. Eu fico aqui com o coração muito grato diante de Deus, quando eu vejo que, ainda que nós perdemos um irmão em Cristo aqui, o Senhor, nós não perdemos, o Senhor o recolheu, então ele está na glória. Mas eu fico feliz porque nós conseguimos passar alguma coisa para ele, a ponto dele aceitar Jesus e dele batizar. Um homem já maduro, experiente. Então, nenhuma das nossas orações é em vão. Nenhum dos nossos propósitos, sabe? Por mais que às vezes você olhe, está difícil, mas o Senhor está na frente. O Senhor está preparando a vitória. Aquele povo teve uma vergonha. Aquele povo, alguns morreram porque caíram na lábia das mulheres moabitas. Mas o Senhor trouxe a vitória, porque o Senhor mandou destruir todo o inimigo. E qualquer aprisionamento que seu filho, sua filha, seu parente estiver, o Senhor que vai quebrar a corrente, amém? É o Senhor que vai dar, é o Senhor que vai libertar. E nós precisamos crer nessa promessa. Então, os despojos da guerra, ela depende só da nossa fé e da nossa continuidade, orando e profetizando sobre nossos entes queridos. Aleluia, glória a Deus. É Ele que vai saquear o inferno, o próprio Deus. Quando nós oramos, nós movemos a mão de Deus a nosso favor. Então é a mão dele que saqueia ali o inferno e traz as pessoas que estavam aprisionadas. Aleluia. Então, amados, ainda que nós estejamos preocupados, ainda que parece que a gente não está vendo nenhum passo à frente, mas o Senhor já está trabalhando. Muitas vezes a gente fala, mas a pessoa está tão aprisionada, mas não existe lugar tão fundo que o Senhor não possa ir. O Senhor, Ele não está com a mão encolhida, mas Ele está com a mão estendida para nos ajudar. Deus está no controle perfeito de tudo. Diga comigo, Deus está no controle perfeito de tudo. Aleluia. Eu quero convidar o louvor para vir ministrar um louvor enquanto nós oramos e agradecemos a Deus. Porque o Senhor nos chamou para a batalha, nós fomos. O Senhor nos chamou para guerrear, nós temos guerreado. E Senhor, existe uma promessa aqui nesta palavra de Números, que o Senhor vai trazer os despojos da guerra. Por isso, papai querido, eu quero aqui entregar, Senhor, nesse momento, cada oração, cada pedido, cada familiar. Senhor, cada pedido, seja de um amigo, seja da família, Pai, mas tudo que nós colocamos no seu altar por esse mês de junho, Senhor, nós queremos colocar no tribunal da tua graça e da tua misericórdia, Senhor. Ah, papai querido, que o Senhor venha, Senhor, com o seu braço forte, resgatar todos os nossos entes queridos, Pai. Ah, Senhor, quebra as cadeias, Senhor, quebra as correntes, Senhor, que nenhum fique aprisionado no Egito, porque a tua palavra diz que nenhuma unha ficou naquele lugar, Pai. Então nós cremos, Senhor, nós cremos na tua promessa, Senhor. O Senhor não perdeu o controle. Senhor, o Senhor venha abater os inimigos que têm nos perseguido, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, repreendendo todo espírito de enfermidade. Que o Senhor venha repreendendo toda astúcia do inimigo, Senhor. Nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê mansidão, Pai, para fazer sempre a melhor escolha, Pai. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida e daquilo que o Senhor ainda fará. Aleluia, glória a Deus. Fique em pé, vamos adorar ao Senhor.